Uma caminhada que durou mais de 6 décadas. Passos que cortaram uma boa parte do litoral do Brasil e também do Espírito Santo. Pegadas deixadas por um homem corajoso, missionário, pioneiro. Um homem de fé que pregava o amor. Ele foi um dos principais personagens de um Brasil que começava a se formar. Ajudou na fundação de cidades, defendeu os índios dos colonizadores portugueses. Foi o principal responsável pela aproximação entre os índios e a Igreja Católica. Padre José de Anchieta, conhecido também como o Apóstolo do Brasil, recebe a honra dos altares. 417 anos após a sua morte, ele é o terceiro santo brasileiro. Para sua beatificação foram necessários quase 400 anos. Anchieta foi declarado beato pelo então Papa João Paulo II em 1980. A canonização poderia ter demorado ainda mais, mas uma ajudinha brasileira pôs fim à longa espera. Nós tivemos uma audiência particular com o Papa Francisco e nesta audiência, é claro, manifestei, em nome da presidência e da Conferência dos Bispos, o desejo de que o Beato José de Anchieta fosse canonizado. Uma santificação que esbarrou na burocracia. Primeiramente, logo que se iniciou o processo de canonização, o pedido foi feito, formulado, e o Papa lançou mão do decreto dizendo, olha, todo o processo de canonização vai se dar a partir de 50 anos após a morte das pessoas que estão pleiteando. Depois houve um tempo também bastante considerável, que foi o tempo da supressão da Companhia de Jesus, a ordem religiosa que o padre José de Anchieta pertence. Então esse lapso de tempo não também caminhou o processo de canonização dele. O processo conta com mais de 5.000 histórias de milagres. Por aqui, curou índios e crianças. E alguns milagres foram motivos de dúvida para o Vaticano. Dizia-se, por exemplo, que as feras, as cobras peçonhentas perdiam a peçonha quando ele passava, as feras o obedeciam. Então essas coisas dele falar com os animais, que ele levitava, dizem que ele foi ao convento de Pedro Palácio, que era mais ou menos contemporâneo dele, que ele, na missa, ele levitou, né? Era levado aos ares, assim, por exemplo. Então essas coisas tornou a Igreja Católica incrédula, ao Vaticano, né? Padre Anchieta nasceu na Espanha, passou por Portugal e chegou ao Brasil aos 18 anos. Mesmo assim, é considerado pela Igreja um santo brasileiro. Exerceu seu ministério, seu trabalho pastoral, evangelizador aqui durante 44 anos. Nós o consideramos brasileiro e por isso ele é conhecido no Brasil como o apóstolo e pai do Brasil. 63 anos de idade, então, veio a falecer justamente aqui onde estamos. Com os pés no chão, Bíblia e cajado nas mãos, o missionário passou a maior parte da vida dele evangelizando pelo litoral. Após as longas caminhadas, era neste quarto, conhecido como cela, que Padre Anchieta aproveitava para descansar. E além do descanso, era aqui que ele tinha sua intimidade com Deus através das orações. E foi neste mesmo lugar que em 1597, aos 63 anos, que o jesuíta morreu. Os índios que ele tanto defendeu e ajudou a catequizar trouxeram o corpo do religioso de Heritiba, que hoje se chama Anchieta, até Vitória. Um percurso de aproximadamente 100 quilômetros. O local escolhido, o antigo Colégio Jesuíta, hoje Palácio Anchieta. Uma história de vida que é sinônimo de exemplo. Por aqui passou o Palácio Anchieta, aqui ele tomou banho, aqui era o poço do Padre José de Anchieta, aqui que ele fazia isso. Aquilo dá te transforma, né? E há uma coisa que você sente, só assim, é difícil de explicar. A caminhada de Anchieta permanece. Mal se tornou santo e os milagres continuam acontecendo. Vocês pediram mesmo para ele, para que ele intercedesse junto a Deus para que o seu cunhado fosse curado? Sim, houve um pedido, sim, um pedido no sentido dele, né, intervir, né, nesse processo, na melhora dele.
houve uma corrente que ela estava muito ligada e que o resultado daquilo ali seria algo positivo. Como foi? Como efetivamente foi. Num dos mais belos poemas escritos na areia por Padre Anchieta, uma homenagem à Virgem Maria, o religioso fez uma reflexão de como ele encarava a vida e a morte. Embaixo deste teto, que é morada de todos, viver e morrer com prazer, este é meu grande desejo.